Marcos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 12. Vamos tratar nessa noite sobre o ensino de Jesus sobre casamento e divórcio. O assunto não é só para casais, o assunto não é só para quem está casado, o assunto serve para todos da igreja, aqueles que já estão pensando em namorar, em casar, para os solteiros, para os divorciados. O assunto serve para toda a igreja, é a palavra do Senhor. Que você possa pedir a Deus que abra seu coração e você aprender mais do Senhor nessa noite sobre esse importantíssimo assunto. Paulo diz que se você foi chamado para ficar solteiro, não há pecado nenhum nisso. Mas para que não viva abrasado, para que não viva na prostituição, Paulo vai dizer que é melhor que se case. Então, aquele que quer ficar solteiro, só fique solteiro se realmente o Senhor chamou você para ficar solteiro. Mas se o Senhor não chamou você para ficar solteiro, se case por conta da prostituição, para que você não caia na prostituição. Amém? Marcos capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Oremos ao Senhor. Pai querido, em concordância, Senhor, com o pedido do nosso irmão Marivaldo ao Senhor, também, Senhor, pela direção do Teu Santo Espírito, pedimos mais uma vez que o Teu Santo Espírito esteja dirigindo a Tua palavra e aplicando em nossos corações, venhamos aprender do Senhor, sermos exaltados, ensinados, repreendidos, edificados, conforme a Tua vontade nesta noite, Senhor. Nos abençoa essa instituição divina que é o casamento. Senhor, abençoa, Senhor, os filhos que são abençoados com o casamento. Abençoa, Senhor, aqueles que pensam no casamento. Se tiver alguém aqui pensando também no celibato, Senhor, de ficar solteiro, Senhor, que for, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor. Bom é estar, Pai, no centro da Tua vontade. Abençoa nossas vidas, ser conosco. Já te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O ensino de Jesus sobre casamento e divórcio. Aqui, meus irmãos, em Marcos capítulo 10, versículo 1, o que está sendo enfatizado não são as curas. O Evangelho de Marcos é muito registrado às ações de Jesus, as curas, os milagres, mas o texto nos informa que Jesus mais uma vez volta a ensinar porque era seu costume, ou seja, os milagres de Jesus, as ações de Jesus, as obras de Jesus não estão divorciadas do seu ensino, sempre estão juntas. A cura e o ensino sempre estão caminhando juntas, nas atividades de Jesus Cristo. E os fariseus, aqui como inimigos de plantão,
mais uma vez estão aqui maquinando, estão aqui querendo armar uma rede contra Jesus, para apanhá-lo em alguma falha. E desta feita eles trazem uma questão sobre o divórcio. Os fariseus trazem uma questão sobre o divórcio. E em vez de cair na armadilha deles, Jesus aproveita essa oportunidade, que Jesus nunca deixou de aproveitar uma oportunidade. Ele aproveita essa oportunidade para ensinar sobre o casamento e sobre o divórcio. E aqui no versículo 2 a gente tira a primeira lição dessa noite. Marcos 10, versículo 2. Temos aqui uma pergunta, meus irmãos, que é desonesta. Temos uma pergunta que a intenção não é aprender mais de Jesus. A intenção não é saber sobre sobre os ensinos de Jesus Cristo, sobre os princípios de Deus. Mas a intenção dos fariseus é de atacar Jesus, é de tentar Jesus, é de experimentar Jesus, é de armar mesmo uma rede contra Jesus, para apanhar Jesus em alguma falta. E no versículo 2, em Marcos 10, versículo 2, o texto nos diz que chega a essa pergunta e aproximando-se alguns fariseus, os experimentaram. Em outra versão vai dizer que tentando, ou seja, a ideia era essa, era armar uma arapuca, era armar uma cilada, era armar uma rede contra Jesus. Era algo debaixo da manga, do pano da manga, né? Então, perguntando-lhe, disseram: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E eu quero lembrar a vocês que no texto paralelo, lá no texto de Mateus, falando sobre o mesmo assunto, Mateus acrescenta que é lícito, a pergunta que ele estava fazendo, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Mateus ainda acrescenta esse detalhe, que a ideia deles era esse: é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, os fariseus, meus irmãos, como eu já disse, eles não tinham aqui nenhum interesse de aprender algo sobre os princípios de Deus, sobre os ensinamentos de Deus para esse assunto, para a vida deles. Eles estavam, certamente, já tinham suas opiniões formadas sobre o assunto, e eles não buscavam aqui uma resposta, mas estavam armando uma cilada contra Jesus. Diz Marcos, mais uma vez, e aproximando-se a alguns fariseus, o experimentaram. Como eu já disse, em outras versões ainda diz tentando. Em outras versões ainda traz outras palavras que trazem essa mesma intenção de armar algo contra Jesus. E ele lhe pergunta: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Como eu já disse a vocês, em Mateus ainda diz por qualquer motivo. Os fariseus não estavam focados certamente nos princípios de Deus sobre o casamento, mas eles estavam procurando algo na concessão, por exemplo, na lei mosaica, para que pudesse justificar o divórcio. O que os fariseus, a pergunta é, o que os fariseus intentavam com essa pergunta? Em primeiro lugar, meus irmãos, eles queriam colocar Jesus contra Herodes. É interessante que Jesus, quando diz no versículo 1, Marcos 10, versículo 1, vai acompanhando, olhando para a sua Bíblia, diz que Jesus, levantando-se, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. Jesus está aqui no território de Herodes. Jesus está aqui na mesma região que João Batista. Lembra de João Batista, o seu primo, o seu precursor? João Batista foi preso e degolado. E por quê? Por ter denunciado o divórcio ilegal e o casamento, e o novo casamento ilegal do rei Herodes com a sua cunhada Herodias. Vejam, a pergunta é feita a Jesus se é lícito repudiar sua esposa, sua mulher, por qualquer motivo, nas regiões onde João Batista havia combatido esse pecado, e por isso João Batista perdeu sua cabeça, foi degolado. A intenção deles é colocar Jesus, se Jesus disser sim, a intenção deles é que colocar Jesus contra Herodes, e quem sabe Jesus ter o mesmo fim que Herodes teve, ser degolado. Porque João Batista, ele denunciou, né, ele repreendeu aquele divórcio ilegal do rei Herodes e um novo casamento. Porque se o
divórcio é ilegal, o novo casamento também vai ser ilegal, né? Com a sua cunhada Herodias. Então, qual é a intenção? Em primeiro lugar, é colocar Jesus contra Herodes. Em segundo lugar, eles estão tentando também colocar Jesus contra a lei de Moisés. Eles estão querendo verificar se Jesus vai ser pego em alguma heresia. Se a gente observar em Deuteronômio, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 24, é o 5º livro da Bíblia, e eu quero lembrar os irmãos que do primeiro ao 5º livro, né, é identificado como lei de Moisés, foi escrito por Moisés, assim como Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, foi escrito por Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 24, há uma passagem ali que Moisés falou algo acerca do divórcio. E eles estão tentando colocar Jesus contra o que Moisés havia falado aqui. Deuteronômio 24, versículo 1 até o 4. Para que você entenda. Diz a passagem: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, isso aqui é a lei de Moisés, né? A lei mosaica, e a gente vai ver aqui uma concessão mosaica, né? E eles estão querendo dizer no versículo do assunto de hoje, por que Moisés deu carta de divórcio, né? E aí, no Deuteronômio 24, tratando desse assunto, diz que se um homem tomasse uma mulher e se casasse com ela, e se ela não fosse agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, se o marido houvesse achado coisa indecente na sua esposa, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este outro homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, aquele primeiro marido que havia achado coisa indecente, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então aqui a gente tem um assunto sobre o divórcio na lei, nos livros da lei, né? No 5º livro da lei, Deuteronômio. E eles estão querendo colocar Jesus contra a lei de Moisés. Eles querem colocar à prova o ensinamento de Jesus para ver se tem de que acusá-lo de alguma heresia. Se Jesus dissesse que era lícito, ele poderia ser considerado como alguém que estava afrouxando o ensinamento de Moisés sobre o divórcio. Mateus resiste a essa mesma pergunta, como eu já disse aos irmãos, acrescentando uma coisa importante: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então Moisés havia ensinado que se o homem encontrasse alguma coisa indecente na mulher, lavraria carta de divórcio e a despediria, conforme o texto que acabamos de ler. Mas a grande questão é: o que seria essa coisa indecente? Que se o homem encontrasse nessa mulher, poderia lavrar a carta de divórcio. Existia nesse tempo aqui dois rabinos, um chamado de Léo e outro chamado de Shammai. Esse Léo, ele liderava uma escola que podemos chamar de liberal, era alguém liberal. Ele entendia que o marido poderia despedir sua mulher por qualquer motivo. Então o marido achou qualquer coisa na sua mulher, ele achava que essa coisa indecente poderia ser isso. Se o marido achou qualquer coisa na sua mulher, né, a mulher de repente queimou o jantar, coitada, né?
A mulher de repente queimou o jantar, a mulher de repente falou alto e os vizinhos escutaram, ou o marido de repente encontrou uma mulher que é mais interessante, que achou mais interessante do que ela. Então, para esse Léo, esse liberal, para esse entendimento aqui desse intérprete aqui dessa passagem, o marido poderia deixar sua esposa. E aqui estaria deixando por qualquer motivo, né? Para o Shammai, que era uma escola mais conservadora, ele acreditava que o divórcio só poderia ser dado no caso do marido encontrar na mulher alguma coisa indecente. E para ele, na sua interpretação, essa coisa indecente seria a falta de moralidade, a falta de castidade ou a questão do adultério. Então, o que é que eles querem com essa pergunta? É lícito repudiar sua esposa por qualquer motivo? O que é que eles querem contra Jesus? Eles querem jogar Jesus contra Herodes, eles querem jogar Jesus contra a lei de Moisés, para ver se Jesus vai dizer sim ou não, para ver se Jesus está do lado de Iliel ou do lado de Shammai, né? E em terceiro lugar, eles tentam colocar Jesus contra o povo. Se a resposta de Jesus fosse sim, eles acusariam Jesus de estar promovendo a desintegração da família e atentando contra os direitos da mulher. Se Jesus respondesse não, eles acusariam Jesus de contrariar a concessão dada por Moisés e ainda o colocariam numa situação de extremo perigo em relação ao inconsequente rei Herodes. Mas, meus irmãos, Jesus, conhecedor da palavra de Deus e o nosso mestre, o nosso maior intérprete das Escrituras, Jesus, ele nos traz uma resposta esclarecedora do versículo 3 ao versículo 5. Acompanhe a sua Bíblia. Marcos, capítulo 10. No 2 temos a pergunta, do 3 ao 5 temos a resposta. Uma resposta esclarecedora. Versículo 3. Ele lhes respondeu: quem vos ordenou, Moisés? O que foi que Moisés ordenou? Em Mateus ele diz: vocês não leram as Escrituras? Então o que foi que vos ordenou Moisés? Versículo 4. Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Aqui, meus irmãos, a gente tem três verdades que são destacadas. Em primeiro lugar, a gente observa que o divórcio não é uma instituição divina. Não tem nada a ver com Deus, o divórcio. Não foi Deus que fez o divórcio. Não foi Deus posso dizer, não foi Deus que, através do seu Santo Espírito, iluminou Moisés para que Moisés autorizasse, por exemplo, ordenasse ou autorizasse o divórcio. Certo? Então, o divórcio não é uma instituição divina. Moisés não foi. Aqui a interpretação é que eles estão equivocados quanto à interpretação. Porque quando a gente olha na Escritura, se a gente for olhar para Gênesis, se você quiser dar uma olhada em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 27, não foi assim desde o princípio de Jesus. E aí, quem escreveu aqui Gênesis também foi Moisés. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz o quê? Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o divórcio não é uma instituição divina. Aqui a gente vê, desde o primeiro livro da Bíblia, a gente vê antes do pecado de Adão e Eva, a gente não encontra nenhum, podemos dizer, nenhum caminho, nenhuma palavra acerca do divórcio.
Deus fez o homem e fez a mulher, e que os dois deixassem o homem, o seu pai, a sua mãe, né, e se unisse a sua esposa e tornasse os dois uma só carne. Não havia aqui a palavra divórcio, não havia aqui antes do pecado a questão do divórcio. Deus não havia tratado desse assunto. A questão era sobre casamento e não sobre divórcio. Então não foi assim desde o princípio. Por isso que Jesus diz aos fariseus. Então o divórcio não é uma instituição divina. Deus, ele instituiu o casamento, mas o divórcio não. O casamento é a expressa vontade de Deus, não o divórcio. No princípio, quando Deus instituiu o casamento, que acabamos de ler em Gênesis, antes da queda humana, não havia nenhuma palavra sobre divórcio. Então o divórcio, está claro que ele é fruto do pecado. Ele é resultado, como disse o texto, da dureza do coração, no versículo 5. Enquanto o casamento é digno de honra entre todos os homens, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 4, Malaquias 2, versículo 16, diz que Deus odeia o divórcio. Então, meus amados, pela resposta dos fariseus, eles pensavam que Jesus estivesse se referindo à orientação de Moisés sobre o divórcio em Deuteronômio 24, que lemos. Mas a resposta de Jesus revela que ele se referia às palavras de Moisés em Gênesis sobre o estado ideal da criação e particularmente do casamento. Você quer saber sobre o casamento? Meus irmãos, o ensinamento de Deus sobre o casamento está ali, onde acabamos de ler no versículo no livro de Gênesis, capítulo 1. Antes da queda, antes do homem pecar, antes do homem desobedecer, antes deles se olharem, de Adão e Eva se olharem e se sentirem vergonha, não havia casamento ali. O casamento, ele é santo, e é aquele ensinamento que deve perpetuar todas as nossas vidas até hoje, para nós, para nossos filhos. Não existe a questão de estamos no século 21, estamos em uma nova era. A palavra de Deus, ela não se caduca, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, o exemplo de Deus dado ali no livro de Gênesis, desde o início ali. Por isso Jesus diz, não foi assim desde o princípio. Está ali desde Gênesis, antes do ser humano pecar, estava ali como é que tem que ser o casamento. Então o divórcio é um fruto, não é uma instituição divina, ele é um fruto do pecado. Ele é o resultado da dureza do coração. E os fariseus pensavam que Jesus estava tratando do divórcio acerca de Deuteronômio 24. Mas a resposta de Jesus revela que ele se referia às palavras de Moisés em Gênesis, sobre o estado ideal da criação e particularmente do casamento. Esse argumento pode ser fortalecido pela abordagem de Jesus. Observe que Jesus perguntou o que Moisés mandou. E aí você pode voltar para Marcos, capítulo 10, versículo 3, 4, versículo 4, versículo 5. Mas Jesus lhe disse, tornaram no versículo 3, ele lhes respondeu, quem vos ordenou Moisés? Jesus pergunta aos fariseus, o que foi que Moisés ordenou? Aí tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Observe que Jesus usa a palavra, o que foi que Moisés ordenou. Jesus usa o verbo ordenar. Qual é a ordenança? E a ordenança era desde o livro ali de Gênesis. Mas os fariseus respondem, e na resposta de Jesus eles não usam o verbo ordenar, eles usam o verbo que Moisés permitiu. Ordenar é diferente de permitir. E se Moisés permitiu, é porque houve alguma coisa para Moisés permitir. Mas não foi assim desde o princípio.
Moisés não ordenou o divórcio, ao contrário, ele reconheceu a sua presença, o permitiu e deu instruções como ele deveria ser praticado. O que Moisés mandou foi o que Deus ordenou sobre o casamento em Gênesis 1, versículo 27, 28, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então, o divórcio não é uma instituição divina. Em segundo lugar, a gente aprende ainda nesses versículos do 3 ao 5 que o divórcio não é um mandamento divino. Não é um mandamento divino. Versículo 4, versículo 5. Tornaram eles, Moisés permitiu lavar a carta de divórcio e repudiá-lo. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Então, o divórcio não é um mandamento divino. Jesus, como supremo intérprete da lei, das Escrituras, ele disse que Moisés não mandou divorciar por qualquer motivo. Moisés permitiu. E Moisés permitiu por um único motivo. A resposta é dureza de coração, fruto do pecado. O homem, naquele tempo, as mulheres não tinham alguns direitos, não estavam tendo alguns direitos, eram às vezes desconsideradas, muitas vezes, como as crianças, como eu falei na pregação anterior, né? E veja que quando a gente vai ler lá em Deuteronômio 24, está falando como é que o homem deveria se comportar se fosse deixar a esposa. A gente não encontra lá como é que a esposa deveria se comportar se fosse deixar o marido. Ou seja, havia às vezes instruções de como o homem poderia se comportar, mas não havia instruções para a mulher. A mulher é como se ela não tinha direito nenhum de pedir a questão do divórcio. O homem poderia pedir, e às vezes, eu digo, naquele tempo, o que estava acontecendo naquele tempo, por falta de princípios bíblicos, por falta de uma interpretação bíblica, né, eles aproveitavam para qualquer motivo estar deixando a mulher. E muitas vezes, se não desse, por exemplo, carta de divórcio à mulher, a mulher às vezes ficava desamparada, né, e passando por muito sofrimento, porque ela não poderia também contrair um novo casamento. Então, Moisés viu a dureza do coração, que o homem não estava obedecendo a Deus, que o homem não estava considerando o que Deus falou desde o início, aquilo que vamos ler aqui nessa noite, que o que Deus juntou não separe o homem. Moisés viu que o homem estava distante de Deus, estava abandonando as mulheres estavam sofrendo, as mulheres estavam ficando desamparadas, estavam sofrendo, passando por muitas lutas, e por conta disso, para que as mulheres não sofressem na mão de homens maus, Moisés permitiu para que desse a carta de divórcio, mas por causa da dureza do coração do homem. Então Moisés nunca mandou. O divórcio nunca é um mandamento ou ordenança, mas uma permissão, e uma permissão regida por balizas bem estreitas, ou seja, pela dureza do coração do homem. A concessão para o divórcio estabelecida na lei de Moisés tinha como propósito proteger suas vítimas. Moisés, ele permite que dê a carta de divórcio, mas a intenção de Moisés não é incentivar o divórcio, porque Deus nunca ordenou isso a Moisés. Deus nunca havia inspirado Moisés para isso. Deus havia inspirado para o casamento e não para o divórcio, né? Mas, por conta da dureza do coração do homem, Moisés, ele permite a carta de divórcio. A concessão para o divórcio estabelecida na lei de Moisés tinha como propósito proteger suas vítimas, para proteger as mulheres. Segundo a lei judaica, somente o marido poderia iniciar o processo do divórcio. A lei civil, porém, protegeu as mulheres que naquela cultura estavam completamente vulneráveis, eram condenadas a viver sozinhas e desamparadas. Por causa dessa concessão de Moisés, um marido não poderia despedir a mulher sem lavar-lhe carta de divórcio, e depois de despedi-la não poderia tê-la de volta. É o que a gente leu lá na concessão de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 ao 4.
Caso essa mulher viesse a casar-se novamente, ou mesmo no caso de ela ficar viúva, o marido não poderia concedê-la de volta. Assim, o marido precisava pensar 2 vezes antes de despedir a sua mulher. Um comentarista, ele diz que a permissão para o divórcio presente na lei mosaica era para proteger a esposa de um marido mau, e não uma autorização para ele se divorciar dela por qualquer motivo. O conceituado intérprete das Escrituras, Adam Clarke, entende que Moisés percebeu que se o divórcio não fosse permitido em alguns casos, as mulheres poderiam ser expostas a grandes dificuldades e sofrimento pela crueldade de seus maridos. Em terceiro lugar, já disse a você que o divórcio não é uma instituição divina, o divórcio não é um mandamento divino e o divórcio também não é obrigatório. O casamento ele foi instituído por Deus, o divórcio não. O casamento é ordenado por Deus, o divórcio não é ordenado por Deus. O casamento agrada a Deus, já o divórcio não agrada a Deus. Deus ama o casamento, já o divórcio, ele diz na Bíblia que odeia o divórcio. Deus permite o divórcio, mas jamais Deus ordena o divórcio. O divórcio jamais foi o ideal de Deus para a família. Os fariseus interpretavam equivocadamente a lei de Moisés sobre o divórcio. Eles a entendiam como um mandamento, enquanto Jesus considera uma permissão, uma tolerância. Moisés não ordenou o divórcio, ele permitiu. Há uma absoluta diferença, meus irmãos, entre ordenança e permissão, como eu já disse nessa noite. Deus não é o autor do divórcio, o homem é que é responsável pelo divórcio. Um comentarista diz que, diferentemente do casamento, o divórcio é uma instituição humana. Veja, enquanto o casamento é uma instituição divina, o divórcio é uma instituição humana. O divórcio, embora legítimo no caso de infidelidade conjugal ou abandono irremediável, preste bastante atenção, que aqui a gente encontra 2 permissões. Mateus 19, quando trata do assunto, vai dizer que vai comentar sobre deixa eu conferir aqui com os irmãos, Mateus 19. Mateus 19, versículo 9, a gente encontra o próprio Jesus ensinando e dando uma permissão aí para o divórcio, uma concessão. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e aqui cabe o adultério, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Então a gente vê aqui uma concessão, uma permissão, algo bem estreito, de que alguém, se de repente fosse separar por conta de adultério, ela é a vítima, sofreu o adultério, o divórcio é legítimo, é permitido pelo Senhor, certo? E o novo casamento, se o divórcio é legítimo, o novo casamento também é legítimo. Mas o único motivo aqui seria o adultério. Quando a gente chega lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, vai tratar acerca do abandono irremediável. Por exemplo, 2 casais que não eram crentes, de repente uma mulher se converte, e o marido chega para a mulher e diz: olha, eu não vou mais permanecer com você, eu só permaneço com você se você abandonar Deus. Só permaneço com você se você abandonar esse caminho que você está seguindo, se você abandonar esse seu Deus que você está seguindo. E aí a mulher, uma crente, que é fiel, que conheceu o Senhor, jamais vai querer abandonar o Senhor, e por esse motivo o marido, que não é crente, muitas vezes abandona a casa. E o que acontece?
se isso acontecer, essa mulher também ela pode se divorciar, porque ela foi abandonada, e ela pode também contrair um novo casamento. É legítimo o divórcio e é legítimo também o casamento, o novo casamento. Então o divórcio, embora legítimo no caso de infidelidade conjugal ou abandono irremediável, não é obrigatório. O divórcio só floresce no deserto árido da insensibilidade e da falta de perdão. Ou seja, o divórcio é o último caso, meus irmãos. O divórcio é quando chega ao ponto de ter a insensibilidade da falta do perdão. Aí de fato acontece o divórcio. Por isso que Jesus diz, ou pela dureza do coração do homem. Ele é uma conspiração contra os princípios de Deus, o divórcio. O divórcio é consequência do pecado e não é a expressão da vontade de Deus. Ele é uma profanação da aliança feita entre o homem e a mulher da sua mocidade. Uma deslealdade, uma falta de bom senso, um ato de infidelidade. O divórcio é a apostasia do amor. O exercício do perdão é melhor do que o divórcio. O perdão traz cura e a restauração do casamento é um caminho preferível ao divórcio. O que o Senhor ainda prefere para quem foi traído, para quem sofreu a traição, por mais difícil que seja, o Senhor ainda prefere que a pessoa sofrida, que a pessoa que cometeu aquele adultério, peça perdão. Se for o homem, peça perdão à sua esposa. O Senhor ainda prefere que a esposa ainda conceda esse perdão ao marido. E quando acontece esse trabalho dos dois, essa cooperação dos dois, o Senhor promete que acontece também a restauração. Ouvindo o Hernando Lopes sobre isso, ele falando sobre isso, ele fala desse mesmo modo, né? De que o Senhor ainda prefere a restauração, o Senhor ainda prefere o perdão e o Senhor restaura. Hernando Lopes fala que é claro que precisamos também observar, né, aquela pessoa que, por exemplo, o marido trai a esposa, ele, quem sabe, até pediu perdão, mas é perceptível, é notório de que ele continua nos seus atos. Ele não se arrepende, ele continua fazendo a mesma coisa. Então não há uma cooperação mútua, não há como liberar o perdão e acontecer aqui uma restauração se o homem ainda continua no processo do pecado. E continuando o nosso texto, a gente vê uma explicação também necessária em Marcos 10, do 6 ao 9. Marcos 10, do 6 ao 9. Marcos 10, do 6 ao 9, ele diz: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui a gente tem uma explicação que é necessária. Em primeiro lugar, a gente vê aqui alguns pilares do casamento como instituição divina. Em primeiro lugar, o casamento ele é heterossexual. Deus criou o homem e a mulher, como a gente já leu lá em Gênesis e como a gente leu aqui agora. Deus criou o macho e a fêmea. O relacionamento conjugal só é possível entre um homem e uma mulher. Entre um macho e uma fêmea. O casamento é entre um homem e uma mulher. Um foi feito para o outro e adequado ao outro física, emocional, psicológica e espiritualmente. Somente a relação heterossexual pode cumprir os propósitos de Deus para a família. Está claro que o casamento é entre aquilo que Deus criou, o homem e a mulher. Deus cria Adão e Deus dá Eva a Adão.
e Adão a Eva. O homem, a mulher. E a mulher ao homem. A relação homossexual não é uma união de amor. Né? Eu me lembrei daquela ligação que eu compartilhei com os irmãos, que eu recebi uma ligação de duas mulheres pedindo ajuda porque o casamento delas, uma com a outra, estava passando por muitas lutas. E eu perguntei a ela se Deus estava aprovando aquela união. Ela disse que onde há amor, Deus está aprovando. Mas não é o que diz a Bíblia. A relação homossexual não é uma união de amor. A Bíblia chama de paixão infame. A Bíblia chama de erro. A Bíblia chama de abominação a Deus. Você pode até querer considerar. Você pode ter até colegas que consideram. Você pode estar até achando isso normal na sua rua, na sua escola, no seu trabalho. Você pode até estar achando isso normal com seus colegas nos tempos de hoje, nos dias de hoje, mas Deus não está aprovando. Essa união degrada a família, essa união destrói a sociedade, e eu ainda posso dizer a você que essa união atrai a ira de Deus. O homossexualismo é uma prática condenada por Deus nas Sagradas Escrituras. Se você tem a Bíblia como a palavra de Deus, como Sagrada Escritura, ela é uma prática condenada por Deus nesse livro. Os cananitas, por exemplo, foram eliminados da terra pela prática abominável do homossexualismo. Quer outro exemplo? A cidade de Sodoma foi destruída por Deus por causa da prática da homossexualidade. O ensino bíblico é claro. Levítico 18, 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. O apóstolo Paulo afirma que o homossexualismo é uma imundícia e uma desonra. Romanos 1, 24. É uma paixão infame e uma relação contrária à natureza. No mesmo Romanos capítulo 1. Ele ainda diz que é uma torpeza e um erro. Paulo ainda afirma que o homossexualismo é uma disposição mental reprovável e uma coisa inconveniente. Ele ainda diz que quem o pratica recebe em si mesmo a merecida punição do erro e não pode entrar no reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, está lá o homossexualismo na relação daqueles que se não se arrepender, não entraram no reino de Deus. Em segundo lugar, além de o casamento ser heterossexual, o homem e a mulher, macho e fêmea, o casamento é monogâmico. Marcos 10, versículo 7. O texto nos diz: por isso deixará o homem, ele fala no singular, não é os homens, o homem deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, não mulheres, também. Não diz o texto que o homem deve se unir às suas mulheres. Deus não criou mais de uma mulher para Adão, nem mais de um homem para Eva. Tanto a poliginia, que é vários homens para uma mulher, a gente encontra isso no Kawaii e outras redes sociais, quanto a poliandria, que é várias mulheres para um homem, estão em desacordo com os princípios de Deus para o casamento. Poderia citar aqui Deuteronômio 28, Salmo 128, Provérbios 5, Malaquias e outros textos. Essa norma não foi apenas estabelecida na criação, mas também foi reafirmada na entrega da lei moral. A lei de Deus ordena no texto Êxodo 20, 17, que a gente sempre lê aqui: não cobiçarás a mulher do teu próximo. O uso do singular é claro. Moisés não deu provisão à questão da poligamia. Os casamentos poligâmicos sempre foram marcados por muitos prejuízos e grandes desastres. O apóstolo Paulo afirma: cada um, no singular, tenha a sua própria esposa, e cada uma
no singular mais uma vez, o seu próprio marido. 1 Coríntios 7, versículo 2. Ao mencionar as qualificações de um presbítero, Paulo adverte: é necessário, portanto, que o bispo seja esposo de uma só mulher. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Mas ainda, em terceiro lugar, o casamento é monossomático. No versículo 8, ele nos diz: e com sua mulher serão os dois uma só carne. Monossomático vem disso, uma só carne. As palavras aqui revelam que os dois foram feitos completamente um para o outro. O propósito de Deus é que no casamento o homem e a mulher se tornem uma só carne, numa intimidade tal que não pode ser separada. A união entre marido e mulher não é apenas emocional e espiritual, mas também é sobretudo física. O sexo, que antes e fora do casamento é uma proibição divina, no casamento o sexo é uma ordenança. O que é uma proibição para os solteiros é um mandamento para os casados. Porque o sexo é bom, no casamento ele é santo, ele é puro. O sexo nos foi dado como uma grande fonte de prazer e não apenas para a procriação. A união conjugal vem um assunto que foi tocado sobre isso na pregação anterior. A união conjugal é a mais próxima e íntima relação de todo o relacionamento humano. A união entre marido e mulher é mais estreita do que a relação entre pais e filhos. Os filhos de um homem são parte deste homem, mas sua esposa, olhando para as escrituras, é ele mesmo. O apóstolo Paulo diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. É um relacionamento tão íntimo, tão próximo, tão estreito, que cuidar da esposa é cuidar de você. Fazer a esposa sofrer é fazer você sofrer. É mais forte do que o relacionamento entre pais e filhos. João Calvino, ele afirma que o vínculo do casamento é mais sagrado que o vínculo que prende os filhos e os pais. Nada, a não ser a morte, como diz a Escritura, deve separar o relacionamento entre marido e mulher. Uma observação é que o conceito de casamento eterno é uma heresia. O apóstolo Paulo diz que a união do casamento termina com a morte. Ele diz: ora, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, o casamento eterno, de que eu vou morrer e vou continuar no céu casado com a Edivânia, não é bíblico, isso é heresia. Se tem alguém aqui que já foi casado e ficou viúvo e de repente casou de novo, ou teve algum problema conjugal de adultério e divorciou-se, né? Tem até uma passagem na Bíblia que diz: e se eu casar de novo? Será que quando chegar lá eu vou ficar com quem? Né? Então, a história do casamento eterno, ela é uma heresia, tá certo? O casamento até que a morte o separa. Em quarto lugar, meus irmãos, o casamento ele é indissolúvel. Ele diz: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem, no versículo 9. Jesus conclui o assunto com os fariseus, afirmando que o casamento não é apenas heterossexual, não é entre um homem e uma mulher, macho e fêmea, não é apenas monogâmico, né? Só um homem e só uma mulher, né? Não é apenas monossomático, quando diz que
Os dois se tornam uma só carne, essa ligação é muito estreita, mais forte do que o relacionamento entre pais e filhos, mas também ele é indissolúvel. Ele diz, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O casamento deve ser para toda a vida, é uma união permanente. No projeto de Deus, o casamento é indissolúvel. O divórcio é uma conspiração contra Deus e contra o cônjuge. O divórcio é um atentado contra a família. Quem mais sofre com ele são os filhos. As consequências amargas do divórcio atravessam, meus irmãos, às vezes e muitas vezes de gerações e gerações. Então o casamento é indissolúvel porque foi Deus quem o instituiu e o ordenou. Porém, o casamento tem sido cada vez mais ultrajado em nossos dias. Comentaristas sociais declaram que 50% dos casamentos realizados nos Estados Unidos, 50%, terminam pelo divórcio. A revista Veja publicou em um ano que um artigo revelando que nos últimos 5 anos o índice de divórcio entre pessoas da terceira idade no Brasil teve um aumento de 56%. Tragicamente, 70% dos novos casamentos surgidos entre os divorciados acabam num período de 10 anos. Nenhum ser humano tem competência nem autoridade para desfazer o que Deus faz. Podemos encontrar pessoas aqui, juízes, que querem desfazer essa união, que podem lhe dar uma carta de divórcio, que podem lhe conseguir uma carta de divórcio, mas nenhum ser humano tem competência nem autoridade para desfazer o que Deus faz. Mesmo que o juiz lave uma certidão de divórcio e declare uma pessoa livre dos vínculos de casamento, aos olhos de Deus essa relação não está desfeita. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, e Deus é a testemunha dessa aliança. E eu ainda quero dizer a você que isso não é somente se o jovem for crente, não. Pode ser descrente também. Hernando Lopes comentava que tem pessoas que às vezes dizem, mas eu vou me separar porque eu descobri agora que eu não amo a pessoa, não gosto da pessoa, a gente não se dá bem. E na verdade eu nem orei para casar com ele, eu nem perguntei a Deus se era ele, eu nem esperei em oração se era ele. Então também não foi Deus que ratificou esse casamento, não foi Deus que testemunhou esse casamento, não. Então eu posso me separar. Hernando Lopes diz, olha, ou crente ou sem ser crente, ou pedindo a Deus ou não, que o certo era orar a Deus, né? O certo era pedir conselho ao pastor também, o certo era escutar também os pais, mas Hernando Lopes vai dizer, olha, ou crente ou não, se casou, Deus foi testemunha. Não tem mais essa história de dizer, mas eu não orei, mas eu acho que não foi de Deus. Deus foi testemunha. Se foi ou não, Deus, quando você casou, Deus selou. Deus foi testemunha desse casamento. O adultério é a quebra da aliança conjugal. O divórcio é a quebra do novo mandamento da lei de Deus, do nono mandamento da lei de Deus, ou seja, um falso testemunho, a quebra de um juramento feito na presença de Deus. Algumas pessoas tentam justificar o divórcio, afirmando que não foi Deus quem uniu esse casamento. É importante enfatizar que mesmo que um casal não tenha buscado a orientação de Deus para o casamento, uma vez firmada a aliança, Deus ratificou essa aliança. Versículo 10 ao versículo 12 a gente finaliza, onde encontramos aqui um solene alerta. Marcos 10, versículo 10 ao 12. Diz o texto: em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. A conversa que é desenrolada aqui, meus irmãos, não é mais com os fariseus. Agora Jesus está conversando em casa com os discípulos. Não é mais um lugar aberto, é dentro de casa.
E o contexto nos indica que os discípulos tinham uma visão bastante liberal sobre a questão do divórcio. Pois quando Jesus falou sobre a infidelidade conjugal, como a única cláusula de exceção para o divórcio, os discípulos reagiram com uma profunda negatividade em relação ao casamento. Eles disseram no texto de Mateus 19:10, disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Mas a grande ênfase aqui de Jesus é que o divórcio e o novo casamento, sem base bíblica, constituem-se em adultério. O divórcio, sem base bíblica, o novo casamento, sem base bíblica, constitui-se em adultério. Eu quero dar alguns conselhos aos irmãos. O texto ainda não diz, e eu já digo aos irmãos, que não existem famílias fortes sem casamentos bem estruturados. Não existe igrejas saudáveis nem famílias fortes. Não existe sociedade bem estruturada ou das famílias que as compõem estejam se desintegrando. Nenhum sucesso, também quero dizer aos irmãos, compensa o fracasso do casamento e da família. Não fomos chamados para imitar o mundo. Ah, mas todo mundo não faz, mas todo mundo está se divorciando, mas já tem 50%. Não fomos chamados para imitar o mundo. Estudamos quinta-feira aqui, só eu e o irmão Severino, sentindo a falta de muitos irmãos no estudo bíblico. Estudamos aqui quinta-feira que devemos imitar a Deus e a Cristo. E para imitar a Deus e a Cristo, o primeiro ponto que a gente estudou aqui foi sobre o amor. E o amor, que Deus é amor e precisamos ser amor, é que esse amor vai exigir perdão e sacrifício. Foi o que Cristo fez por nós. Ele nos perdoou e entregou sua própria vida por nós. Então, perdoe sua esposa, perdoe, aprenda a perdoar seu marido e tenha um amor sacrificial. Cuide da sua esposa sabendo que você está cuidando de você. Cuide do seu esposo sabendo que você está cuidando de você. Cuide um do outro sabendo que vocês estão abençoando seus filhos. O outro ponto de quinta-feira é que devemos imitar a Deus e a Cristo na luz, porque Deus é luz. Nós andávamos antes nas trevas, mas agora estamos na luz. Então devemos andar na luz. Devemos nos afastar, irmãos, de tudo que quer nos afastar de Deus, da nossa comunhão com Deus, de tudo que quer atrapalhar nosso casamento, nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com nossos filhos. E eu já disse aqui, às vezes é de um celular que a gente precisa se afastar, às vezes quem sabe é o Facebook, às vezes quem sabe é o Instagram, às vezes quem sabe é o Kawaii, o TikTok. Qual é a sua luta? Onde é que tem sido sua luta? Às vezes é um emprego, às vezes é uma carona. E a gente tem que fugir de toda a aparência do mal. O povo de Deus precisa mostrar ao mundo casamento sólido do povo de Deus. Nós somos chamados para isso, a imitar Deus e a Cristo. Devemos mostrar ao mundo um casamento sólido, famílias unidas e regadas pelo amor. Eu quero dizer aos irmãos que quem se divorciou e está no segundo casamento, quero dizer a você que a pregação serve para você ver o quanto você precisa se dedicar a esse novo casamento e não se separar desse novo casamento. Eu não estou pedindo para você se separar do segundo casamento e voltar para o primeiro, não. Não confunda as coisas, não misture as coisas. Mas se você está já no segundo casamento, invista no seu segundo casamento. Se você está no primeiro casamento, não vá para o segundo, invista no seu primeiro casamento. Amém? Se você está solteiro, a Bíblia diz: case no Senhor, siga os conselhos bíblicos,
Hernando Dialog, quando vai falar sobre isso aos jovens, adolescentes, ele diz: olha, escute seus pais. Eu nunca vi alguém escutar os pais. Hernando Dialog disse: eu nunca vi alguém escutar os pais nessa área e se arrepender. Escute seus pais. Procure casar com alguém da mesma fé. Essa semana uma irmã estava super revoltada porque ela fez uma sociedade com uma ímpia, com uma pessoa de uma fé diferente, e decepcionou-se. Isso, irmã, se você tivesse buscado conselhos bíblicos, se você tivesse buscado aconselhamento pastoral, você não estava agora decepcionado. Porque a Bíblia fala para o crente não fazer sociedade com o ímpio. Você fez uma sociedade com o ímpio e agora está decepcionado. Para mim não é nenhuma novidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia já me orientou sobre isso. A Bíblia nos orienta sobre isso. Você faz uma sociedade com o ímpio e agora está decepcionado. Não vai ser toda a sociedade com o ímpio que vai dar certo. Às vezes alguém pode dizer: ah, mas fulano casou, eu sou crente, fulano é crente, casou com um ímpio e deu certo. Hernando Dialog diz: olha, quem sabe de 10 você acha um, mas eu não me arriscaria. Então escute seus pais. Procure alguém da mesma fé que você. Procure saber, se essa pessoa for da sua igreja, procure saber com o seu pastor se essa pessoa é crente mesmo. Hernando Dialog diz: se essa pessoa for de outra igreja, procure saber que aquele pastor, se aquela pessoa é crente mesmo. Ainda tem que saber disso, procurar saber disso. Então, vocês solteiros, vocês estão com a oportunidade de ser ricamente abençoados com o casamento, seguindo as Escrituras. Amém? Amém. E vocês casados, vocês também podem ser ricamente abençoados seguindo as Escrituras. Agora, os solteiros ainda tem um tempinho para pensar. Os casados não tem mais. Estão casados. Deus abençoe a aliança de vocês. Deus abençoe aquilo que Ele ratificou, aquilo que Ele foi testemunha. Que vocês louvem a Deus pelo casamento de vocês. Que vocês honrem ao Senhor mais do que o relacionamento de vocês. Eu digo isso quando, às vezes, no caso do homem ímpio, né? Olhe, você abandone Deus ou eu vou deixar a casa. E a mulher escolheu servir a Deus. Deus deve estar acima de todas as coisas, até do nosso relacionamento. Amém? Depois de Deus, aí vem nosso relacionamento. Depois de nosso relacionamento, aí vem nossos filhos. Coloque cada coisinha numa ordem, na ordem que Deus vem nos ensinando, que seremos abençoados. E aquele que está solteiro, quer casar, você não perde em casar. Agora você tem que ver se a outra pessoa está livre para casar. E a Bíblia diz: case no Senhor. Procure uma pessoa da mesma fé que você. Porque imagina você que está solteiro vai casar com uma pessoa que não está livre para casar. A Bíblia falou nessa noite: você vai cometer adultério. Porque a outra pessoa está em adultério. Então, tenham cuidado com isso. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Bote sua cabeça. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma ministração. Uma guitarra tocando aqui. Pai, nos abençoe, Pai, nessa ministração. Possamos sair daqui edificados, exortados. Senhor, nos submetendo, Senhor, a Tua palavra. Não deixa, Pai. Eu te peço ao Senhor que qualquer irmão que aqui, Senhor, esteja querendo fazer suas escolhas, que o Senhor o livre dele mesmo, Senhor, e que ele venha, Senhor, a quebrantar seu coração, Senhor, e se submeter à Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Essa não é palavra da igreja, essa não é palavra do pastor, não é conselho de homens, essa é a Tua palavra, Senhor. É o que o Senhor nos aconselhou acerca do casamento e do divórcio. Então, Senhor, se nós te amamos, se nós somos verdadeiramente Teus discípulos, devemos amar a Tua palavra e obedecer a Tua palavra.
Abençoa, Senhor, os casamentos que aqui estão presentes, cada casal, cada relacionamento, cada filho. Senhor, abençoa os solteiros, os jovens, os adolescentes. E assim já te oramos e pedimos em